Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu vou gravar um vídeo bem rápido, na verdade, tentar ser bem resumido nesse vídeo para poder, de uma vez por todas, explicar alguns detalhes de fachada de steel frame. Então eu vou tentar ser bem breve, assim, do básico, para mostrar o que deve ser feito, no mínimo, numa fachada em light steel frame. Então eu vou apontar aqui, ó, o que a gente começa, tá? Tratamento da junta. Então, no tratamento da junta, aqui a gente tem a placa cimentícia, tá? No caso, esse sistema aqui, lógico que tem a estrutura, uma membrana, tá? A membrana hidrófuga, porque a gente precisa ter um controle de vapor para não acontecer condensação, umidade escorrendo pela parede em sistemas que vão ser utilizados USB como substrato, por exemplo. Se tiver condição de orvalho que vá umedecer esse substrato aqui, ao invés da placa cimentícia, troca de todo o sistema. Feito o uso da membrana, então, logicamente que a gente usa aqui sobre o aço, né? Quando tem o sistema DEFS, que tem a aplicação direta de uma chapa cimentícia, até para evitar problemas com a estrutura, né? A gente coloca a membrana, também serve para não permitir o contato direto dessa chapa aqui com a estrutura do aço. Como eu falei, quando tem um USB, isso daqui também é muito essencial e indispensável, tá? Então vamos voltar aqui. Chapa cimentícia. No caso dessa placa aqui, é um painel SIP da Reimann, tá? É um fornecedor, a gente fez um mock-up aqui de demonstração, mas o que eu quero que considere? Considera que fosse só uma chapa cimentícia aqui, tá? Tanto faz o substrato. Vamos para o tratamento aqui. Então, o tratamento. Nas juntas, a gente fazer uso do base coat. Cada fornecedor tem as suas práticas, os seus sistemas completos ou não. Mas, basicamente, chapa tem que ter o espaçamento correto. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tratamento da junta, base coat com a fita. A fita tem que ficar imersa na massa, inteiramente dentro da massa. Por isso que a gente demonstra. Tem aqui o base coat com a fita e o base coat. E ela fica embebida no base coat. Essa tela aqui não é adesiva, ela não vai esticada aqui e passa a massa por cima. Essa fita não fica em contato com a placa cimentícia. Ponto. Por que eu desci aqui no pavilhão aqui da UAM para poder fazer isso? Porque para nós, muitas vezes, é tão básico, mas eu estou vendo uma série de patologias de obra. Grupos de WhatsApp mandando fotos de coisas assim básicas e muitas vezes é por causa disso daqui, uma coisa muito básica. Outro detalhe também, fica aí a dica, tá? As fitas normalmente são comercializadas até de 50 milímetros, 5 centímetros, tá? E 10. A recomendação que a gente tem com vários fornecedores, com alguns fornecedores de fachadas, é que essa tela aqui tem que ter 20 centímetros de largura. Isso evitaria muitas patologias que a gente tem de fissuras de fachada, porque a gente teria uma fita muito mais larga para recobrir, tratando a junta, e isso resolveria muitos dos problemas, tá? Então, trata-se a junta de forma adequada, com os seus sistemas, com seus fornecedores, com seus manuais de instalação, com toda a caracterização técnica que o produto tem, atentar temperatura ambiente para aplicação dessa massa. Eu não posso aplicar o base coat com uma fachada torrando de quente. Eu não posso aplicar um base coat com uma fachada a 40 graus de temperatura. Essa massa aqui, a umidade dela vai se perder para a placa cimentícia, não vai dar hidratação do base coat, vai tirar a umidade da massa muito mais rápido do que o tempo que ela deveria estar aqui curando. Ela tem um tempo de cura. Se ela não cura no tempo certo, com a dosagem de água certa, na grande maioria dos base coats que
são com misturas com água, né? Componente em pó com mistura com água. Se ele perde esse time, ele não vai curar certo. Essa massa aqui vai ficar enfraquecida, vai ter o problema aquele de fissuras que a gente sempre vê em obras com patologias de light steel frame. Então, basta. Então vamos lá, tratou as juntas, tratou juntas horizontais, verticais, o que for, tá? Vamos para o rolo de tela. Aí o que acontece? Que o pessoal também adora fazer. Pega essa fachada, trata bem tratadinha a junta, dá uma nateada, né? Ele dá aquela alisada assim, e aí tá pronto, tá entregue, larga uma massa acrílica por cima. Nada disso, pessoal. Isso daqui, entenda que isso aqui é como se fosse um tijolo da alvenaria tradicional. Ou seja, se isso aqui é o tijolo, a tua casa fica no tijolo quando é construída com alvenaria tradicional? Não. Tem o emboço, tem o reboco, tem os tratamentos, enfim. Então, tu tem que aplicar o base coat, tem que colocar isso aqui, porque isso aqui é como se fosse o emboço, é a proteção dessa chapa aqui. Ah, mas tem placas que não precisam disso. Tem placas, mas a grande maioria necessita. E mesmo as que não necessitam, seria ideal sim fazer o tratamento. Por quê? Porque eu estou aumentando, primeiro, com o rolo de tela e o base coat em toda a fachada, eu estou aumentando o desempenho mecânico dela, eu estou aumentando a resistência dessa fachada aqui, eu estou protegendo essa placa aqui de intempéries. É uma coisa meio lógica, né? Então a gente faz dessa forma aqui, coloca base coat, claro, vai fazendo os panos, como a gente chama, vai fazendo por partes, para não secar todo o base coat, né? Não colocar o base coat todo numa vez só na fachada. Então, o base coat é aplicado aqui sim, em partes, estica-se o rolo de tela, né? Coloca o rolo de tela, mergulha ele também é mergulhado, ó, mergulha aqui, ó, mergulha, ele está totalmente coberto com base coat. Ele não é adesivo, tá? Ele não é adesivo, ele não cola, ele não tem cola, ó, que nem aquelas fitinhas teladas de drywall. As camadas disso daqui também são bem mais finas do que normalmente eu vejo muitos colocam como se fosse um reboco. Não é um reboco, isso daqui não é 1 centímetro, é 3, 5, 6 milímetros, depende da recomendação do fornecedor, né? Então, fez isso daqui, geralmente tu pode aplicar a primeira camada, 2 camadas de base coat com os tempos de cura, né? Ou melhorar o sistema, depende, a gente quer uma resistência mecânica maior também, pode-se colocar tela, o sistema do base coat com a tela e fazer uma segunda camada de tela, tá? Uma segunda camada, depois de tudo seco aqui, parte de novo, base coat, tela. Vai ser 2 telas a resistência mecânica dessa parede. Para quem acha que light steel frame é frágil, esquece. Eu não estou me sentindo seguro com essa parede aqui, beleza? Então a gente vai colocar uma outra camada de tela. E aí resolveu, meu Deus do céu, vai ficar muito superior à alvenaria, muito superior à alvenaria. E aqui, depois, para finalizar, põe o acabamento que quiser, e aqui é só demonstração mesmo, não foi aplicado o primer, antes que alguém vá olhar, mas não foi aplicado o primer, não foi aplicado o selador. Não foi, eu só apliquei a textura na cor aqui, pronto, para poder dar um acabamento. Isso daqui é um mockup de ensaio, a gente fez uma demonstração, o parafuso não é o parafuso correto, a gente só estava vendo algumas definições do sistema, mas ele serve para explicar, pessoal, basicamente o que eu estou cansado de ver é muito erro, então assim, me desculpe a minha efusividade no vídeo, mas assim, acho que é necessário. Se vai evidenciar trincas aqui, muitas vezes não é o problema aqui, o problema pode ser lá dentro, alguma coisa que não está bem resolvida, como também pode ser revestimento. Então, assim, não condenem os sistemas de fachada. Hoje o meu trabalho é sobre fachadas e eu vejo 1, 2, 10, 50 fachadas com problema muitas vezes. Então, pessoal, assim, ó, para concluir, deixo esse registro,
Espero que também, se esse vídeo for interessante, possa compartilhar para quem realmente está com algum problema de fachada, para poder entender um pouco, entender que há cuidados básicos, que é o que eu sempre falo. Uma obra em light steel frame é como qualquer uma outra obra, porém com riqueza de detalhes. Há muitos detalhes que a gente tem que cuidar. E todo esse capricho que tem, toda essa riqueza de detalhes que a gente tem que cuidar, é o que dá a solução da rapidez, né, da sustentabilidade, de não ficar trabalhando com uma obra que dá todo um desvio de cronograma físico e financeiro. Toda essa riqueza de informação que se tem, desde a parte técnica até a parte de gerenciamento dessa obra, é justamente para ter todo esse controle, esses desempenhos, esse tempo abreviado, né, digamos assim. Nós temos um tempo de obra muito rápido, né? Então, assim, tudo que a gente desenvolve aqui em laboratório, aqui, ali, lá atrás, tudo isso daí é justamente para evitar que esse problema ou que um produto que a gente não averigou possa dar um problema na obra. A obra do cliente não é o laboratório. O laboratório é aqui nas fábricas, né? O laboratório não que eu vou aferir alguma coisa, não vou laudiar produtos, pessoal. Laboratório caseiro, entendeu? A gente testar o produto. Eu chamo de laboratório, não é tecnicamente um laboratório. Então, assim, é para poder fazer esses ensaios. Aqui é o canto da bagunça, entende? Então, é assim que a gente vai desenvolver a solução para que não dê o problema na obra. A obra do cliente não é um laboratório, tá? Pessoal, vamos agir com seriedade. Não deixar acontecer as fissuras, as trincas, as infiltrações, que é a grande maioria das patologias do light steel frame. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo vídeo e me aguardo para o próximo.